Olá pessoal, meu nome é Murilo Haddad. O que falar do Holy Hour? Eu desde o início, quando alguns anos atrás o Holy Hour começou aqui em Curitiba, que eu frequento, e hoje eu não me vejo sem esse movimento, que tem acrescentado demais na minha vida. Eu vejo na vida de outros homens também, homens sendo melhores pais, sendo melhores funcionários, melhores patrões, melhores maridos, E para mim, ao longo desse tempo, eu tenho aprendido muito, além do conhecimento que a gente tem, daquilo que Deus quer para a nossa vida como homens. Eu tenho podido fazer amizades sinceras, amizades saudáveis, e realmente é um movimento que, segunda-feira, quando chega no final da tarde, alguma coisa já começa, sem eu pensar muito, alguma coisa já começa a mexer e eu sei que o horário do Holy Hour está chegando. Então, fica um convite para você que ainda não visitou, não conheceu o que é esse movimento, a estar aqui conosco, E as melhores pessoas que falam do efeito do Holy Hour são as esposas, são as mulheres, Então eu vejo minha mulher, vejo outras mulheres falando que realmente esse movimento, tudo que a gente tem aprendido aqui, essa amizade gostosa entre homens aqui, tem feito uma grande diferença na minha vida e na vida de outros homens. Então eu faço esse convite para você. Venha estar conosco, você não vai se arrepender. Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you Boa noite, meus amigos. Prazer, mais uma vez, não é conto da carochinha não, nem quebra-gelo. É sempre um prazer, como eu digo, sempre um prazer e uma responsabilidade estar aqui. Mas eu me sinto muito lisonjeado e feliz por fazer parte de tudo isso. Hoje a nossa proposta é falar sobre empreendedorismo cristão. Então, antes só, talvez você tenha te chamado a atenção o tema. Então, antes da gente entrar efetivamente nele, eu preciso te dizer que eu vou falar sobre empreendedorismo cristão sobre as minhas lentes, através das minhas lentes. Eu sou economista de formação, mas eu me formei economista e nunca trabalhei com economia, conheço os conceitos. Tive e recebi de Deus um prazer enorme de trabalhar com pessoas, já fazem 20 anos que eu trabalho com recursos humanos. Então, sou formado em economia, trabalho com gente. Até hoje, antes como profissional, hoje como consultor, profissional, mas profissional consultor, tenho uma empresa de consultoria de RH. Então, conhecer de economia e olhar as pessoas, por que elas fazem, por que elas não fazem as coisas, faz parte do meu dia a dia. Esse é um ramo. E tem outro que faz parte da minha lente. Sou cristão. A Bíblia é minha companheira desde que eu sou criança. Aprendi a ler. Eu já lia a Bíblia, já participava de escola dominical, já participava de estudo, de seminário. Então, talvez o que tenha te chamado mais atenção foi empreendedorismo. Mas talvez você não tenha atentado que tem um adjetivo para esse empreendedorismo que eu vou falar hoje, que é o empreendedorismo cristão. E tem uma diferença bem básica. Então, vocês vão estar ouvindo um economista que trabalha com gente, cristão, falando sobre empreendedorismo cristão. O que eu espero? Que talvez essa mensagem de hoje possa te tocar o quanto ela tem me tocado ao longo do tempo. Então eu vou tentar ser didático, não estourar o tempo aqui.
Então, antes de mais nada, vamos entender o que é empreendedorismo, tá? Empreendedorismo é a atitude de quem, por iniciativa própria, realiza ações ou idealiza novos métodos com o objetivo de desenvolver e dinamizar serviços ou produtos, ou qualquer atividade de organização e administração. Se enxergou aqui ou não? Tem outra definição que talvez vá agora mais pelo lado do objetivo. Diz assim: empreendedorismo é o principal fator promotor do desenvolvimento econômico e social de um país. Olha que beleza, hein? Pena que os nossos governantes não prestam atenção, mas... identificar oportunidades, agarrá-las e buscar os recursos para transformá-las em negócio lucrativo. Esse é o papel do empreendedor. Então agora a gente colocou mais um fim. A gente sabe o que é empreendedorismo, mas ele tem um fim. O fim do empreendedor é ser lucrativo, certo? Então você vai fazer toda vez, a gente diz em educação que quando uma criancinha, por exemplo, esses dias eu estava vendo uma palestra de um cara falando sobre criatividade e falou que o menino dele, quando era pequenininho, lembra dos Matchbox? Você teve, galera? Aqui vocês são tudo... Todo mundo teve Matchbox. Ele montou um lavacar de Matchbox, cara. Ele lavava os carrinhos dos meninos e ganhava dinheiro com isso. Então, desde criança já tem uma mente empreendedora. Fala, isso aí tem tudo a ver comigo. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. A gente vai falar sobre empreendedorismo cristão. E tem uma diferença radical nisso aí tudo. Então, qual que é a diferença radical? A diferença radical é qual é o propósito. Eu sempre digo que nós, que somos cristãos, a gente tem que entender o propósito das coisas. Meta é o quê? Objetivo é para quê? Para quê? E o propósito das coisas é o porquê das coisas. Então, vamos entender um pouquinho o que significa empreendedorismo cristão. Então a gente pode dividir a sociedade, agora entra em cena o lado econômico. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Primeiro setor, o governo, segundo setor, a iniciativa privada. Qual que é a razão de existência desses dois setores? Grana, meu. Se não tiver grana, seja através de imposto ou através de lucro, através da venda e da receita do negócio que você faz, não existe esse negócio. Esse negócio some. Vocês concordam? Então, o objetivo primordial de quem é empreendedor no primeiro e segundo setor é ganhar dinheiro. Se não ganhar dinheiro, não sobrevive. Então, o lucro é padrão. O terceiro setor, qual que é a razão de existência do terceiro setor? O bem-estar social. E é uma área que tem evoluído bastante. Pessoas no terceiro setor não têm o foco no lucro, mas têm foco no bem-estar social, na melhoria de condição da humanidade, evolução social. Agora, vamos supor que exista um quarto setor. E esse setor é o setor cristão. Ou entenda setor cristão como reino de Cristo. Por que existe o reino de Cristo? Qual é o objetivo primordial de existência desse reino? E eu podia resumir isso em vidas transformadas. Nós, como foi dito aqui, nós estamos seguindo uma trajetória, uma vida, até que a gente fique, ao longo da nossa caminhada, mais parecido com Cristo. Certo? Aquele que em nós começou a boa obra, vai aperfeiçoando ela ao longo do tempo, para que a gente comece a ficar cada vez mais parecido com Cristo. Então, resumindo, e por que eu falei que é através da minha ótica? Resumindo o lado econômico, as ambições pessoais, e colocando em cena esse novo setor, que na verdade não é novo, mas às vezes a gente não presta atenção nele, eu tenho um conceito para empreendedorismo cristão. E o meu conceito é esse aqui, ó. Empreendedorismo cristão é a atitude de quem, por iniciativa própria, realiza ações ou idealiza novos métodos com o objetivo de desenvolver e dinamizar o reino de Cristo na terra. Identifica oportunidades e busca os recursos necessários para transformar vidas. Esse é o papel do empreendedor cristão. Então vamos resumir. A gente vai falar das empresas, dos empreendimentos.
Então a gente pode identificar, primeiro, aqueles empreendimentos que têm fins lucrativos. Qual que é o objetivo dele? Comprar o mundo. Se você vive num mundo capitalista, você vai chegar no dilema de que você precisa crescer, certo? Sonho grande, leia um best-seller do novo capitalismo brasileiro, que os caras compram tudo, bicho. Essa é a ideia. O capitalismo, o empreendimento com fim lucrativo, o porquê dele é: eu quero comprar o mundo. Eu vou comprar o mundo. Essa é a lógica. Eu vou crescer, produzir mais, ter mais receita. Não é à toa que as empresas cada vez são maiores e enchem. Aí tem o empreendimento sem fim lucrativo, que é o terceiro setor. Ele não quer comprar o mundo. Ele quer o quê? Mudar o mundo. Então é o primeiro, segundo e terceiro setor. E o quarto setor? Quer fazer o quê? Salvar o mundo. Ou redimir o mundo. Nós fazemos parte, talvez, de um plano. Deus tem um plano. E o plano dele é um plano de redenção desse mundo. Nós vivemos num mundo caído, onde entrou o pecado. Nós vivemos num mundo que precisa de redenção, de salvação. Então nós fazemos parte desse plano de auxílio ao nosso Deus, de redenção desse mundo. Se a gente fosse colocar aqui quanto tempo a gente gasta em cada um dos reinos ou dos setores. Quanto tempo você gasta tentando comprar o mundo? Quanto tempo você gasta tentando mudar o mundo? E quanto tempo você gasta tentando salvar o mundo e redimir o mundo? Isso são perguntas confrontadoras. Mas eu não sei você. As melhores palestras, pregações e ministrações que eu ouvi até hoje foram aquelas que me confrontaram, que me tiraram da zona de conforto. Então a gente fala que o empreendedor cristão é aquele que tem uma iniciativa própria. Qualquer tipo de empreendedor, ele nasce de uma iniciativa. O primeiro, segundo e terceiro setores, a gente chama esse negócio de espírito empreendedor. Lembra o menininho que criou um lavacar de matchbox lá? Você já identifica de cedo, esse cara tem espírito empreendedor. É aquele, a gente em trabalho em RH sabe que esse cara não dá certo para trabalhar com carteira assinada. Ele precisa ter o negócio dele. Por quê? Porque ele é empreendedor. Ele quer montar o negócio dele, ele faz, ele vira. Esse é o espírito que rege o primeiro, segundo e terceiro setor. Agora, o quarto setor, ele é regido não por espírito empreendedor. Ele é regido por um negócio chamado. Desconfigurou um pouquinho ali, mas é chamado. Aonde é que eu identifico isso? Onde é que eu identifico que nós temos um chamado? E agora sai de cena um pouco a economia, sai de cena a psicologia e a lógica humana e entra então a Bíblia. João diz o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Tem gente que talvez interpreta isso de uma maneira muito simplista. Não, tudo que eu pedir em nome de Jesus, Deus vai me conceder, porque está escrito. Isso aqui é claro o que João queria dizer. Deus tem um plano. E o plano dele é de redenção do mundo. Correto? Eu não sei na tua empresa, mas quando eu trabalhava em empresa, funcionava assim. Eu era diretor do departamento de RH e a empresa tinha um plano dela. E eu, RH, tinha que apresentar o meu plano de RH para ver como é que ele auxiliaria a empresa a atingir o objetivo dela. Então, tinha um negócio uma vez por ano chamado orçamento, budget, que você tem que aprovar com o teu chefe se ele libera a grana. Primeiro que você precisa dizer para o teu chefe: olha, eu vou precisar de dinheiro, eu vou precisar de recurso, eu vou precisar de gente, eu vou precisar de tecnologia para ajudar você a atingir esse objetivo. Se ele entendesse que o que eu estava fazendo, estava pedindo para ele e ajudar ele no objetivo dele, ele dava uma canetada. Beleza, você tem um orçamento de tanto aí para fazer o que você quiser para me ajudar a atingir o meu objetivo. A lógica do evangelho é a mesma. Tudo que nós pedirmos em nome de Cristo a Deus, Ele vai nos conceder, desde que o meu pedido
esteja alinhado com o plano dele. Eu vou chegar lá e falar, Senhor, eu quero um carro zero. Aí a pergunta dele foi assim, desculpe, tá? Às vezes eu sou coloquial demais, não encare isso como desrespeito. Mas ele vai chegar e falar assim, tá bom, filho, carro zero para você vai ajudar em quê no meu projeto de redenção do mundo? Não, eu vou ter o carro e eu vou colocar um adesivo atrás, propriedade exclusiva do senhor. Aí o senhor pode ter certeza que vai dar certinho. Ele vai olhar e falar assim, conta outra, amigão, que essa aí não cola. Não, eu estou pensando em montar uma empresa, Senhor. Veja, eu tenho um espírito empreendedor, o Senhor deu, então eu estou precisando de muita grana, porque eu tenho um sonho. Meu sonho é muito grande, e eu quero montar uma empresa global. Aí eu imagino Deus como esse CEO, um chairman, presidente do conselho. Ele vai olhar para você e falar, beleza, meu filho, você já leu o meu plano estratégico, não? Porque o que o teu plano tem a ver com o meu? Porque eu vou te dar tudo o que você precisa, desde que o teu plano esteja alinhado com o meu e o teu plano me ajude no meu. Do contrário, não é essa a regra. Você vai pedir tudo no nome do meu filho e eu vou dar para você, desde que o teu plano esteja alinhado com o meu. Será que nós partimos desse pressuposto? Vamos falar um pouco então, fala assim, não quero dinheiro, eu vou ser voluntário só. Eu vou ajudar. Só que é o que a ONU define como uma pessoa voluntária. O voluntário é o jovem ou o adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do tempo, sem receber nenhuma coisa em troca, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. Então imagine que, então senhor, o senhor não vai dar a grana, não vai dar o carro, não vai dar aí o budget. Aí você chega com você. Aí você fala assim, não, então só sou eu. Eu quero fazer umas coisas legais. O que você quer fazer, meu filho? Eu quero viajar para Disney com os meus filhos. Legal o teu desejo, é bacana, mas... E o meu plano estratégico? Não, então eu vou dedicar, assim, me concede ir para Disney, é só uma vez, do resto eu trabalho para você. Todo mundo precisa de umas férias. Nós temos um pensamento que é muito ruim do ponto de vista do quarto setor. E eu vou falar aqui de brasileiros, tá? Olha só o que acontece conosco. No Brasil, cada 10 pessoas, 7 têm desejo de exercer algum trabalho voluntário. São dados da ONU. Certo? Então, se você perguntar para 10 pessoas, fala assim, cara, vou dar um exemplo. Holy Hour, nós precisamos de ajuda aí. A gente está precisando de mais gente para vestir coletinho, para chegar antes, para cuidar das coisas, para convidar mais gente, para trabalhar na recepção. Se você perguntar para 10, 7 vão dizer para você, tenho o maior desejo de fazer isso aí. Agora, olha a realidade do Brasil. E a pesquisa é feita com jovens, tá? No Brasil, 7% dos jovens são voluntários. Nos Estados Unidos, esse índice chega a 62%. Por quê? Porque nós temos muito desejo, mas a gente não tem iniciativa. Sabe por quê? Porque uma boa parte não responde a maior pergunta que um homem deve responder, que é o porquê das nossas ações. O porquê do que a gente faz as coisas nos norteia muito sobre a realidade dos nossos comportamentos. Dizer que tem desejo de alguma coisa não responde àquilo que você realmente acredita. Porque no final das contas, todos nós estamos numa trajetória. A nossa vida é uma trajetória, é um caminho que a gente está trilhando junto. E tem duas coisas que nos definem propósito. O quanto a gente está disposto a pagar por alguma coisa e o quanto a gente espera receber em troca por aquilo que a gente está fazendo. Então a gente começa a criar alguns dilemas no empreendedorismo cristão. Por quê? Porque quando você trabalha no primeiro e no segundo setor, é claro o que você paga e o que você recebe. Quanto tempo você dedica para a tua empresa e quanto você tira de lucro no final do ano, no final do mês. Quando você trabalha no terceiro setor, você tem uma noção de quantos indicadores sociais estão mudando. Mas quando você trabalha
ou você se dedica a trabalhar como empreendedor cristão, o negócio entorna um pouquinho. Por quê? Porque a doação voluntária, e é isso que o nosso Deus espera, pressupõe, antes de mais nada, que alguém que é dono de alguma coisa, voluntariamente decide doar essa coisa ou usar para outro fim que não reverta imediatamente em, preste atenção, nenhum lucro imediato. Empreendedorismo cristão nos confronta porque nós nos vemos desafiados pela Bíblia, quando o apóstolo nos diz assim: se nós esperamos em Deus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O quanto nós estamos dispostos a nos doar para empreender, e olha só, o conceito de empreendedorismo do primeiro e segundo setor é que você se doa, trabalha em alguma coisa, cria soluções, busca recursos para alguma coisa lucrativa, que te dê retorno. Agora, quando você se doa voluntariamente para se empreender no reino, o negócio começa a entornar o caldo. Mas olha o que acontecia com os nossos irmãos há milhares de anos atrás. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu sublinhei uma coisa ali: à medida que alguém tinha necessidade. Você sabe qual que é a lógica hoje, principalmente a lógica do brasileiro? Eu falo, eu sou brasileiro, eu jogo pedra em mim mesmo. A gente não tem a capacidade de deixar. Para nós, o sentido de ganho é sempre tomar. É sempre tomar. A alegria que a gente conta para os outros, e me perdoe, eu também estou sendo ministrado hoje. Vamos lá no Holy Hour, cara, 6h30, tem um lanchinho de graça. Porque brasileiro gosta do grátis. Mesmo que você tenha dinheiro para pagar, mas você conta com vantagem para os outros, que você pôde pegar, tomar alguma coisa e não precisou deixar nada. Nós estamos vivendo isso. Eu sou pastor de uma comunidade pequena, chamada MAP, eu e 2 pastores. E esse domingo agora, eu falei para o pessoal da cantina, eu falei: galera, o negócio é o seguinte, as meninas fazem cantina para arrecadar uma graninha. Aí eu falei o seguinte, pessoal, quem não tiver dinheiro, não precisa pagar a cantina. O pior é que eu sei que todo mundo tem condição de pagar a cantina. Mas toda vez que você dá para as pessoas a capacidade de que elas podem tomar sem deixar nada, eles vão preferir isso. Não precisa? Então tá bom, não vou fazer. Eu vou um pouco mais além, tá? Me desculpe que hoje você pode sair meio bravo daqui comigo hoje, mas eu também estou bravo comigo. Então, se vale de consolo, eu estou bravo comigo mesmo. Imagine que o empreendedorismo cristão é isso aqui, certo? Nós temos os empreendedores cristãos de um lado, e nós esperamos, do outro lado, transformar vidas, que é o nosso resultado, certo? É isso? Isso aqui é a mão de obra e os recursos. Aquilo lá é o resultado. O que eu preciso para ligar as duas pontas? E aqui entra o meu lado de economia e consultoria. Eu preciso de uma estratégia e de ferramentas, certo? Aí Deus nos dá a ferramenta. Um negócio chamado Holy Hour, onde pessoas podem se reunir e empreender no reino. Eu não sei há quanto tempo você está aqui, mas há quanto tempo você vem no Holy Hour e você toma? Eu estou vindo já faz um tempo, louvo a Deus pelo Holy Hour, e eu já tomei muito daqui.
Mesmo quando eu não venho, porque eu acesso o YouTube e assisti todas as palestras. E lá em casa eu estava tomando. Tem gente filmando, tem gente isso. Quantas vezes eu vim no Holy Hour e peguei o pãozinho, e tomei o pãozinho, e comi. Agora mesmo foi um exemplo. Só que quantas vezes eu passei direto e não deixei nada? Eu estou levantando a minha mão aqui, algumas vezes. Por quê? Porque para mim o tomar é mais gostoso do que o deixar. Eu fui, tomei, comi, bebi, recebi de Deus, ó, veio. E quando eu vou deixar? Que hora que eu vou sair da posição de tomador e vou começar a ser doador? Porque há um momento que você tem que virar a chave. Há um momento de maturidade, há um momento onde Deus espera que você fale assim, beleza? Até aqui foi com leitinho. Até aqui a gente pegou e te carregou na mão, até aqui a gente te amparou. Agora e o resto? Tem um monte de gente precisando tomar. Será que você já não está na condição agora de deixar de tomar e começar a doar um pouco? Vamos mais além. São questionamentos que eu fiz para mim mesmo, tá? A gente precisa entender, se você quer ser um empreendedor cristão, o princípio da mordomia cristã. Já ouviram isso? Princípio da mordomia. Cada um administra. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre mordomia cristã. Eu selecionei um que está em 1 Pedro, que diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eu vou voltar na analogia que eu fiz. Imagine que Deus te deu dons maravilhosos. Por exemplo, Deus te deu um espírito empreendedor maravilhoso. Como a gente ouve alguns amigos nossos contando aqui, você tem uma capacidade de fazer negócio, você tem uma capacidade de gerar dinheiro, você tem uma capacidade de fazer as coisas acontecerem. Isso deve ser tratado na tua vida como mordomia. Deus te deu tudo o que deu para que o plano dele se cumpra. Eu não acredito, e você pode me questionar, eu não acredito que Deus faz uma pessoa rica para que ela vá para a Disney com as crianças e com a mulher. Você acredita que Deus mandou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, nos encheu de dons, talentos e salvação, para que a gente pudesse chegar, Senhor, por que o Senhor me fez rico? Para que eu vivesse bem, comesse, dormisse, regalasse a minha alma e dissesse, folga, pode comer, beber, que o futuro está garantido? A esse Jesus chamou de louco, louco. Um dia Deus vai nos pedir conta de tudo que nós temos. Tudo. Dom, talento, espírito empreendedor, dinheiro, vida, fôlego. Se algum dia Deus vai chegar e olhar para a gente e falar assim, filho, o que você fez com aquilo que eu te dei? O senhor não sabe, aproveitei de monte, rapaz. Pensa no sujeito que viveu bem. Obrigado aí. Desculpe, mas hoje talvez você está sendo confrontado, você veio assim, hoje eu vou pegar as dicas de como empreender. Sabe qual que é o grande problema hoje? As pessoas procuram Deus para que Deus turbine os negócios dela. Eu vou lá nesse negócio de Holy Hour, porque lá eu vou aprender como é que Deus turbina o meu negócio. Devia ser diferente. A gente deveria vir aqui e chegar, Senhor, como é que o meu negócio turbina o teu reino? Como é que tudo que eu sou turbina o teu plano? Como é que tudo que eu tenho e sou faz com que o teu plano estratégico aconteça? Então eu quero ser um empreendedor no teu reino. E a gente aprendeu errado, porque eu aprendi errado, né? A gente, desculpe te incluir nessa, eu aprendi errado. Eu aprendi que a única forma de ajudar com o reino era trabalhando na igreja, era sendo pastor, alguma coisa desse tipo. Não é assim que funciona. A multiforme graça de Deus. Deus pode operar lá na tua empresa, Deus pode operar no teu negócio, Deus pode operar em tudo que você faz.
desde que você faça para a glória de Deus. Se você administra, se você é um bom administrador, administre do jeito que Deus deu, com todo o poder, seja o melhor administrador. Mas para quê? Para comprar o mundo? Não. Para mudar o mundo? Não. Para salvar o mundo? Sim. Eu sou empreendedor também, junto com o Senhor na tua obra. Vamos além. Olha o que a palavra de Deus diz. Então eu não tenho dinheiro, Adeildo, eu não consigo dar nada. Dá você. Eu não tenho dinheiro, eu não sou rico. Deus não me fez rico. Inclusive eu não fui para Disney ainda. Então, dá você, se doe. Olha o que o salmista diz: restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário. Espírito voluntário. Espírito voluntário é um espírito de doação. Nós não temos hoje. E me perdoe, nós vivemos numa geração de homens fracos, de homens covardes, de homens criança, de homens que não têm hombridade de chegar diante de Deus e se colocar na presença dEle. Por quê? Porque nós temos medo do que Deus vai dizer para a gente. Nós temos medo de Deus olhar para a gente e falar: você está fazendo tudo errado. Não é isso que eu quero que você faça. No meu plano estratégico, essa é a função para você. Mas então, se eu fizer isso, eu vou perder aqui? Nós estamos vivendo hoje uma era de homens que não são ensináveis. Nós estamos vivendo uma era hoje de homens meninos. E lembra que eu já falei aqui, o termo lá na época de Israel, o Deus de Israel não gosta de covardes. Eu vou exemplificar para vocês. Não sei se vocês conhecem esse cidadão. Esse cara aqui é o Ernest Shackleton. Esse cara foi um dos caras conquistadores do Polo Sul. Ele escreveu um livro, tem um livro escrito sobre ele maravilhoso, chamado Endurance. Um belo dia, esse cara, que era um homem aventureiro, falou: eu vou conquistar o Polo Sul, cara, vou fazer um negócio diferente. Só que ele precisava de homens para ir com ele. Aí ele colocou um classificado, foi para o jornal: vamos fazer um classificado para achar uns caras para vir comigo. Olha o anúncio que ele pôs no jornal: procura-se homens para uma viagem muito perigosa, salários baixos, frio congelante, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno seguro duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Quantos currículos esse cara receberia se ele colocasse isso hoje? Cara, eu trabalho com recursos humanos, trabalho com recrutamento e seleção de executivos. Teve uma época, que agora nós estamos em crise, pode até ser que se o salário fosse bom, mas teve uma época que tinha tanto emprego que quando a gente ligava, o pessoal: tem uma posição aqui, você vai: então, qual que é o salário? O que tem de benefício? Vai ter carro? Vai ter não sei o quê? O cara queria saber tudo que ele podia ter. Nada do que ele podia oferecer. Esse cara aqui, ele diz no livro dele, fala assim: olha, isso aqui foi algumas dezenas de anos atrás. Ele falou assim: parecia que toda a Inglaterra queria viajar comigo, devido ao grande número de currículos que eu recebi. Teve uma época que homens se dedicavam pelo sabor da aventura, de fazer alguma coisa que deixasse legado. Será que nós somos assim? Tudo bem, esse aqui está difícil para nós, o negócio é mais complicado ainda. Olhe comigo. Hebreus 11. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Uns foram torturados, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Você sabe qual que é a diferença daquela época para nós? Porque hoje a gente
pela, dá um duro danado para achar homens dignos. A gente vive numa lama tão grande que é difícil achar um homem digno. Pois bem, o nosso Deus não procura homens dignos. O nosso Deus procura homens dos quais o mundo não é digno. São poucos que aceitam esse recrutamento aqui. Se nem o do Shackleton é difícil, quem dirá esse aqui? Agora você sabe o que acontecia quando esses caras eram açoitados, apedrejados? Eles voltavam chorando ou não? Eles voltavam se alegrando por ter tido a honra de padecer em nome de Cristo. Sabe o chamado? Deus tem o mesmo, desde essa época até hoje. Deus tem chamado para homens para empreender no reino dele. Eu acredito que hoje nós estamos num momento do Holy Hour que a gente precisa começar a deixar de ser tomador e começar a ser doador. Por quê? Porque a gente precisa se levantar para que outros sentem na cadeira onde a gente está. A gente precisa ajudar para que outros consigam ter. A gente precisa pagar o nosso pãozinho para que outros venham e possam comer de graça. A gente precisa contribuir mais para que outros tenham acesso àquilo que um dia foi de graça para a gente e agora não precisa mais ser. Mas a gente fica esperando quem? Um outro. A gente fica esperando um empreendedor que vai vir e vai dar conta de tudo, mas o chamado não é para outro. O chamado é para nós. O chamado é para nós. Um belo dia nós vamos chegar à frente ao nosso Deus e Ele vai fazer essa pergunta. O que você fez com os recursos que eu te dei? O que você fez com todos os dons e talentos que eu te dei? Que nós possamos nos colocar, nos levantar e mandar o nosso currículo. Vai falar, mas eu não sou tão bom. É desses aí que Deus gosta. Eu não consigo fazer nada, eu não dou nada. É você que Deus prefere, porque o nosso Deus é especialista em treinamento e desenvolvimento de homens. O que você precisa ter? Vontade. Se colocar diante de Deus e falar assim, eu quero ser um empreendedor. Sabe qual que é a grande maravilha também? Para ser empreendedor lá no mundo, lá fora, você tem que ter vocação e espírito empreendedor. Para ser empreendedor no reino de Deus, ser um empreendedor cristão, você só precisa de uma coisa. De uma pessoa. Espírito Santo. E ser cheio dele. Cheio da unção e do poder dele. E o dia que isso acontecer, como disse certa vez, me dê alguns homens cheios do Espírito Santo e eu transformo o mundo inteiro. Está aqui, ó. Isso aqui é matéria-prima para Deus. Só que nós precisamos nos levantar e deixar de ser tomador e começar a ser doador. Porque o dia que isso acontecer e o teu plano estratégico estiver linkado com o plano de Deus, aí a profecia de João lá, escrito, dita pelo próprio Jesus, se cumpre. Tudo aquilo que você pedir em meu nome, eu vou te conceder. O meu plano é esse, Senhor, e Ele vai ajudar o teu reino assim. Peça, faça a prova, e Deus vai fazer. Amém? Amém? Vamos orar nesse sentido? Se me permitem, eu quero orar por você. Hoje talvez seja uma noite de votos. Como eu falei, eu tenho feito alguns ao longo da minha vida. Não me arrependo deles. Mas a minha vida só começou a ter um verdadeiro sentido o dia que eu entendi que tudo que eu tinha recebido de Deus não era para meu usufruto, não era para que eu me gabasse ou voltasse para mim. O dia que eu entendi que tudo que Deus me dá, eu tenho que tratar como mordomo, porque um dia Ele vai pedir conta de tudo que Ele me deu, só aí minha vida começou a fazer mais sentido. E nessa noite a tua vida pode ter sentido também. Tudo que você faz. Então você pode orar a Deus e falar, Senhor, eu quero ser empreendedor no teu reino. Me mostra a direção. E me faz hoje muito mais um doador do que um tomador. Porque eu não quero esperar só para essa vida, não. Porque vai chegar um dia que a Bíblia diz que o nosso pagamento, tá? Não, a gente vai ter pagamento. Nosso Deus é justo. Diz que o trabalho não é em vão. Sabe o que a gente vai receber? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu,
nem jamais subiu ao coração de nenhum homem o que Deus tem preparado para aqueles que amam Ele e que gastam a sua vida na causa dEle. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. E nessa noite nós ou fazemos ou renovamos os nossos votos. E o que nós dizemos? Tudo que somos, tudo que temos é Teu, Senhor. Nos ensina como fazer. Os nossos irmãos morreram ao fio da espada, foram comidos por leões, foram fritos em óleo fervente, ó Pai amado, foram decapitados, degolados. O problema deles era muito maior do que o nosso, mas eles resolviam, ó Pai, com toda a galhardia, porque eles eram cheios de Ti. E o objetivo deles talvez não era tão mesquinho e tão mundano como tem sido os nossos, o meu principalmente. De todos aqui eu sou o pior, ó Pai amado. E eu te peço, restaura em mim um coração que seja um empreendedor na Tua causa. Me usa e me faz gastar até o dia que esteja só o fiapo de mim. Mas eu quero me gastar na Tua causa, porque não há maravilha e privilégio maior, ó Pai, do que gastar os meus anos a serviço do Teu reino. A partir de hoje, me faz muito mais um doador do que um tomador, porque tem muitos lá fora que precisam do que nós já recebemos aqui. Ministramos que o Holy Hour vai ser muito mais abençoado do que já é. O espaço vai ter que ser maior, ó Pai, porque o dia que nós, cheios do Teu Espírito, começarmos a entender que nós temos que empreender mais no Teu reino, alcançar outras vidas, o Senhor vai efetivamente começar a dar tudo o que nós pedimos. No Teu nome o Senhor vai nos dar e nós temos fé nisso. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Que nós sejamos esquecidos, que o nosso nome caia no esquecimento, mas que o Seu seja glorificado e exaltado sempre. É o nosso voto nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.